Bom, boa noite a todos aí que já estão entrando na nossa live. Mais uma live aqui do Artemis Laboratório. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, né? Trabalho bastante com a área de dermatopatologia, que é a minha subespecialidade dentro da anatomia patológica. E hoje nós vamos ter mais um tema aí de dermatologia, mais um tema de pele, que a gente já debateu alguns, né? E hoje o nosso convidado é o meu amigo aqui, o Dr. Jean Galelli, né, dermatologista, alergista, que vai falar um pouco com a gente aqui. Boa noite, Jean. Se apresenta para o pessoal aí, por favor. Boa noite, Fábio. Boa noite aos amigos que estão entrando aí. Sou o Dr. Jean, né, de Dourados aqui, dermatologista, alergista e imunologista. E vamos aqui conversar um pouquinho, um bate-papo sobre alergias de pele, né? Um tema que é bem comum no nosso dia a dia, com muitas dúvidas. O pessoal fica bem curioso com relação a testes, com relação ao que são os alérgenos, né? Que exames fazerem, que vacinas tomarem, né? E etc. Vamos tentar ajudar um pouquinho, tirar essas dúvidas. Uhum. Então, Jean, eu até estava comentando aqui já um pouquinho que eu tinha entrado um pouquinho antes, fazendo uma introduçãozinha aí, né? Que eu estava falando aí um pouco sobre, né, que o nosso sistema imune nos defende, né, ele que nos protege contra os diversos antígenos, as diversas substâncias químicas, bactérias, fungos e várias coisas que podem agredir o nosso organismo, né? Mas o nosso sistema imune também pode dar algumas coisas erradas, né? E acabar reagindo de uma forma exagerada, né? Então, acho que é isso que a gente tem que comentar hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho do que é um processo alérgico, Jean? Por favor? É isso mesmo, é que você falou. Nosso sistema imune ele é bem louco, né? A alergia, para a gente poder resumir, por que a gente dá uma alergia? Vamos dizer assim que um exército inteiro seria a nossa imunidade lá quando entra um ácaro, por exemplo. E em vez de um soldadinho só apenas, vai o batalhão todo combater aquele ácaro, né? Esse é o sistema imune, quando a pessoa é alérgica. Então, em vez de um soldadinho combater aquele ácaro, não, vai o batalhão todo, com todo, metralhadora, canhão, o exército inteiro. Então, o sistema imune na parte alérgica é isso, né? Então, é uma hipersensibilidade, é uma hiperresposta que o organismo tem frente àquele agente, ao alérgeno, ao agente agressor ali que o paciente é sensível. A gente falava, né, muito lá na USP, né, que o professor falava muito isso pra gente, que era matar formiga com bazuca, né? É, Então, e aí a reação é mais letal, ou mais lesiva ao organismo do que o próprio agente que causou a reação, né, Jean? sim, é uma hiperresposta, né? Uma resposta exagerada do organismo frente àquele agente. Uhum. Bom, e a gente sabe que a pele, né, é o maior órgão do nosso corpo, né? E como maior órgão, ela está muito suscetível, né, Jean, a esses Sim, processos alérgicos, né? muito, muito. É o maior órgão, né? Então, assim, tanto de defesa como proteção. Então, tá aí a primeira barreira, tanto de mucosa como de pele mesmo, né? Cutânea. Uhum. E como ela separa o nosso corpo do meio externo, né? Ela está em contato com tudo que existe, né? Sim, Então, a gente acaba, o primeiro encontro com qualquer substância atípica é a nossa pele, né? Por isso, sim, então, a grande quantidade de processos alérgicos na pele, né? sim. E, Jean, quais são os principais alergenos? Quais são as principais substâncias, né, que dão reação alérgica na pele? Olha, na pele mesmo, assim, a gente tem que separar, assim, por exemplo, uma alergia alimentar, uma alergia de contato irritativa, né? Depende também muito da fatores ambientais, idade, vamos dizer assim, na infância, uma alergia alimentar, por exemplo, que vai afetar a pele, ovo, leite, trigo. Já numa pessoa já mais adulta, uma alergia alimentar já não é tão frequente esses alimentos, seria mais uma alergia alimentar adquirida, camarão, por exemplo, frutos do mar é mais comum,
né, do que esses alimentos. Não que não tenha também um trigo, um ovo. Pode desenvolver? Pode, mas já não é tão comum assim, né? Já é mais esses ao camarão, frutos do mar, que já é mais comum na fase adulta. E alergia de contato, dermatite de contato na realidade, né? Porque ela foge um pouquinho, vamos dizer assim, de ser vamos falar um termo científico, IgE mediado, né? Ela é mais doença mista, né? Ela é mais tardia muitas vezes, por isso que tem os testes que a gente tem que fazer as leituras tardias, né? Ela tem as substâncias, timerosal, níquel, que são as mais comuns que a gente encontra. Então, assim, teribentina, existem muitas substâncias que é do dia a dia dos pacientes. Onde que se encontra essas substâncias, essas dermatites de contato? Material de limpeza, que é o mais frequente. Luva, látex, né? Em alguns profissionais que trabalham em áreas de saúde, por exemplo, também é muito comum esses materiais causarem. Então, depende muito da profissão, idade, né? Que a gente encontra a relação do alérgeno com o paciente. Uhum. Né, o Jean estava falando aí de IgE, né? Que o IgE é um tipo Sim. de imunoglobulina, né? É um tipo de anticorpo que ele serve até como um vigia do corpo. Ele fica lá na superfície de um tipo de célula chamada mastócito, né? E o indivíduo alérgico produz uma quantidade enorme desses anticorpos, né? E aí, quando entra em contato de novo com aquele alergeno, ele produz uma quantidade enorme de substâncias químicas que levam ao processo alérgico, né? Então, mas para a gente orientar aqui, né, que falou do IgE, aí é interessante a gente dar uma explicada aí, né? Então, Jean, e quais são os principais sintomas, né? O que o paciente sente, né? Quais são os principais sintomas de uma reação alérgica? Bom, essas que são as IgEs, que a gente falando das IgEs mediadas, né? Essa que o paciente consome um alimento, por exemplo, que ele é alérgico. Vai dar ali de minutos até 2 horas, 3 horas no máximo. E depende de cada reação. Por exemplo, reações mais leves vai dar aquelas manchas avermelhadas, que são as urticárias, que são aquelas placas vermelhas que dá pelo corpo. O angioedema, que são aqueles inchaços que dá em boca, fica aquele lábio inchaço, bem inchado, evertido. O edema de pálpebra, que fica com aquele olho bem inchado, que também é chamado de angioedema. Então, essas são as clínicas de IgE. Mas tem pacientes que reagem, por exemplo, dependendo que a gente já chama de um quadro mais de anafilaxia, né? Já são quadros de anafilaxia, que, por exemplo, podem dar vômitos, dor de diarreia, dores abdominais, e aí começarem a dar espirros, tosse, peito chiando, que é o sibilo, que é aquela falta de ar, e por fim o mais grave, que é a anafilaxia, que é o famoso trancar a garganta, não conseguir respirar, que são aqueles pacientes graves, né, que têm alergias graves, que é a pior consequência disso. E temos muitos pacientes que podem chegar à anafilaxia. E esses, vamos dizer assim, de pacientes que têm alergia que a gente chama IgE mediada, que são essas que são mais rápidas, né? Tem aqueles pacientes que têm aquelas alergias, vamos dizer assim, mistas, né? Que são aquelas mais, tipo, de contato. Por exemplo, você é uma dona de casa, ou uma pessoa que trabalha com limpeza e começa a usar materiais de limpeza, ou trabalha na saúde, começa a usar luva e é alérgico à luva. Você começa a usar hoje, mas não vai sentir a alergia hoje. Você vai sentir ela daqui 10 dias, 15 dias, e começa com uma reação só naquele local, onde você usa o produto, onde você usa a luva, né? Então, você vai começar a ter aqueles eczemas, coceira, aquelas manchas mais grossas na pele, que vão coçando, machucados mesmo, né? Então, essas são as manifestações assim, mais comuns. E quem tem alergia respiratória, mas a gente está falando mais da parte de pele, né? Aí a parte respiratória vai ter rinite com ácaros, enfim, asma com ácaros e fungos de animais, né? Uhum. Então, aqui, ó, então nessa nossa conversa aqui, a gente já respondeu uma pergunta aqui que foi feita pelo Pablo, né? Que ele perguntou aqui qual a consequência mais grave que pode ter no indivíduo alérgico. Então, nós já falamos que é a reação anafilática, né? Que pode levar aí ao choque anafilático e ao edema de glote, né? Trancar a garganta. Aí teve uma outra pessoa aqui, ó, a Regina Chimiri. Ela fez um comentário aqui e deixou uma pergunta.
essa aqui eu também não sei. Quando estive grávida, no 8º mês, eu tive uma alergia. Minha obstetra disse na época que era uma alergia da placenta. Isso existe mesmo? A alergia da placenta, olha, eu nunca escutei falar isso, não. Eu Durante a também não. gravidez, você pode ter algumas coisas que a gente relaciona com a gravidez, com aquela fase hormonal, algumas doenças de pele, né, Fábio? A gente costuma ver muitas doenças relacionadas com o processo gravídico mesmo, mas uma alergia à placenta, talvez a médica dela quis tentar fazer ela entender um termo talvez médico, né? Para justificar aquela doença lá. Existem muitas doenças que acontecem, aquelas coceiras, aquele prurigo gestacional, por exemplo, né? Não sei se foi isso a intenção da médica que quis falar, que quis dizer isso para ela entender mais fácil, né? Talvez seja isso. Uhum. Eu também acredito que deve ter sido alguma coisa assim, né? Ela quis explicar que talvez essas alterações gestacionais levam a problemas cutâneos e acabou tentando explicar de uma outra forma, né? Pô, eu Mas eu acredito que foi isso. também esse termo também eu não conheço, né? Bom, hoje é uma pessoa que é alérgica, né? Ela vai ser alérgica pro resto da vida, né? Bom, depende, né? Esse não é um termo totalmente errado, não. A gente, vamos Uhum, supor, na minha área lá, por exemplo, eu tenho rinite alérgica, por exemplo. eu também. Eu vou ser alérgico o resto da vida com rinite? Se a tua alergia, porque rinite, eu vou te dar esse exemplo. A gente tem rinite vasomotora, que não é alérgico. A gente tem rinite irritativa, que é aquele paciente que vem no consultório reclamando: ah, doutor, fulano usa um perfume e eu começo a espirrar, eu sinto um cheiro de perfume forte e começo a espirrar. Não é alérgico. É uma rinite irritativa. Mas uma rinite alérgica tem cura? A alérgica tem cura. Nós podemos dar uma chance de cura para um paciente com uma rinite alérgica, e 95% de chance de cura com o quê? Com a imunoterapia, né? Imunoterapia são as vacinas, né? Desde que empregada corretamente, feita corretamente, que são 5 anos de tratamento, que seria o ideal feito, a maioria, 95% dos pacientes chegam a essa cura. A alergia alimentar, nós também podemos curar um paciente com alergia alimentar, alergia à proteína do leite, alergia à proteína do trigo, proteína do ovo. Quando bem empregado e bem indicado, também a gente pode chegar. Uma dermatite de contato, essa não tem cura. Então, é uma doença alérgica mista que não tem cura. Qual que é a cura de uma dermatite de contato? Porque eu explico para os pacientes. Evitar o contato. Se eu sou alérgico a detergente, a sabão, a luva, qual que é a minha cura? Evitar o Não contato. usar. Então, eu não posso entrar em contato. Sim. E às vezes o mais difícil, né, Jean, é achar qual é o agente, né? Às vezes Sim. é um trabalho de detetive, né, Jean? E aí começa a fase gostosa, né? Pesquisar, investigar. Aí é a fase que a gente usa os arsenais que nós temos, né? Que por incrível que pareça, ainda não temos muitas coisas nos dias de hoje. Alergia a medicamento, por exemplo, a gente não tem um exame de sangue específico para falar: vamos ver se você é alérgico aos anti-inflamatórios. Não tem isso, assim. Você não consegue, não tem um exame. Tem coisas assim a nível de São Paulo, a nível de talvez USP, mas só para nível científico. E a nível de Estados Unidos também a nível científico, porque você não encontra no comércio para fazer. E também 1 ou 2 ou 3 medicamentos só também, não muitos, né? Interessante. E então, Gia, vamos falar um pouquinho aí desses testes, né? Você está falando aí de arsenal, né? Que a gente pode usar para tentar definir se uma pessoa é alérgica, encontrar qual é o alergeno, qual o tipo de alergia que a pessoa tem. Então, que tipo de exames a gente tem que colaboram e ajudam a gente nessa luta para tentar definir o tipo de alergia que a pessoa tem? Que tipo de exames que nos ajudam nisso? Bom, a gente começa fazendo a triagem, né? Eu começo nas minhas consultas fazendo as triagens, dependendo da queixa do paciente. Então, a gente tem os exames de sangue, que são os IgE, o exame de IgE mediado, que a gente pesquisa lá. Por Ô, exemplo, o Jean, deu paciente uma vem com uma travadinha aí, queixa. vamos voltar um pouquinho? Ô, Jean?
Deu Vamos. uma travadinha, cortou um pouquinho. Volta no começo dessa explicação que você estava falando aí. Então, com os pacientes, quando chegam no consultório, dependendo da queixa deles, né? Por Uhum. exemplo, paciente que tem uma queixa de uma suspeita de alergia alimentar, por exemplo. Estou com uma urticária com um determinado alimento. Então, de imediato, eu não vou fazer o prick test. O prick test é o teste de puntura, o teste que a gente faz no antebraço. Não vou fazer logo de cara, porque eu vou primeiro pedir um exame de triagem, que é o IgE. O IgE é mediado, que é o que a gente faz no de sangue. É um exame de sangue, dá para a gente fazer, o laboratório a gente solicita. Então, eu quero saber se eu sou sensível a leite. Eu vou lá, peço o exame para leite, trigo, ovo, gema de ovo, clara de ovo, amendoim, castanha. Então, assim, alimentos, tem muitos alimentos que a gente consegue pedir praticamente quase todos, né? E aí a gente vê quais. Não vai pedir todos, vai pedir que você está na suspeita clínica sua. Você não vai pedir do que o paciente come e não dá nada. Você não vai fazer isso, né? Então você faz esses exames e esses exames vêm. E não é também porque vem esses exames que dá. Eu vejo muito isso. Muitas vezes vem um IgE lá para leite, vem alto, e o paciente toma a vaca inteira de leite lá, toma 10 litros de leite, não dá nada nele na clínica, não tem nada de sintomas de alergia e muitas vezes o colega suspende o leite da dieta desse paciente. E não há necessidade disso, entendeu? Você tem que ver se a clínica bate com a realidade do que está naquele exame ali, porque muitas vezes o exame fala que o paciente é sensível, mas ele não tem alergia na vida real. Então não há necessidade de tirar aquele alimento da pessoa, da criança, principalmente, né, que vai ficar sem um alimento importante para aquela fase da vida dela ali, que é o leite, né? Então, o exame que a gente pede muito é esse exame de sangue que os laboratórios fazem, que é o IgE, que é o exame de triagem. Também nesse exame de triagem, além de alimentos, tem da parte de respiratório, ácaros, epitélios de animais, cão, gato, cavalo, é, para depois eu pedir o outro passo, que daí eu vou investigar de acordo com o que deu de positivo ali, o de puntura, por exemplo, que é o que nós fazemos aqui, né? Para conferir se realmente o paciente tem uma sensibilidade que bate com a alergia dele. E aí é o E teste esse, chamado teste de contato, né, Gian? Que você não, coloca o esse da alergênio em puntura, contato com o paciente, né? Para ver se ele reage àquele antígeno, isso, né? não, esse daí, o teste de contato, eu vou chegar nele, peraí, então. Ah, tá, Deixa tá, eu tá. terminar então com esse teste Sim, de puntura, que é o que nós fazemos sim. aqui, que é o que vai furando, é o prick Aham. test, que é o teste Ah, de tá. cutâneo. Ele a gente faz para respiratório e para Hum, alimentar. Dá para fazer também a medicamentos, mas não é o mais indicado. Dá para fazer. Dependendo do tipo de reação que o paciente teve, a gente pega o medicamento X lá, também dá para fazer. O prick test, a gente consegue aplicar a histamina como controle positivo e aplica todas as suspeitas que o paciente é alérgico aqui no vão do antebraço, né? Na faixa ventral do antebraço. Exemplo, ácaros, fungos, mosquito, formiga, abelha, alimentos. Qual que é o alimento que é suspeito? Leite, trigo. Então, esse a gente faz aqui, que é o prick test. Aí, entrando nessa faixa de dermatite de contato, aí nós temos o teste de contato, que é o PET test. O sim. PET test é aquele teste que é de leitura tardia. É aquele que nós colamos nas costas do paciente. Geralmente o teste de contato padrão, ele é feito com 30 substâncias. E tem um outro teste à parte, que é o teste de cosméticos, que tem só 10 Hum, substâncias. O PAT teste, que é esse teste que a gente coloca ele geralmente numa segunda-feira, com 46 horas a gente faz a primeira leitura, na quarta-feira, depois na outra leitura na sexta-feira, que é a última leitura com 96 horas. Esse teste é o teste de contato para aqueles pacientes que têm alergia, uma suspeita de ser alérgico a maquiagem, por exemplo, esmalte, materiais de limpeza, né? Então, esses pacientes que têm alergia à luva, e aí a gente faz esse uhum, PET teste, que é o teste de contato. Naquela semana do teste é o teste mais chato. Não pode molhar as costas, não pode fazer academia porque o teste fica nas costas, então às vezes descola o teste, né? Então, tem todas essas coisas que o paciente tem que tomar em conta para poder fazer certinho e não sair fora do lugar do teste, cuidar direitinho. Então, mas é um teste muito bom.
aparece bastante substância ali quando o paciente é sensível, né? Então é um teste bem legal de ser feito. E ajuda bastante com relação ao diagnóstico, ao que o paciente tem que evitar e assim por diante. Não tem cura de dermatite de contato, mas baseado naquele teste a gente começa a aprender a ler o que o paciente não pode usar no dia a dia, né? Ler rótulos, né? Cremes que usava em casa antes podia dar alergia, ele começa a ler o rótulo, eu sou alérgico a tal coisa aqui, então, opa, aquela coisa que me deu positivo, eu não vou poder usar. Então já começa a Uhum. evitar, entendeu? Então esse é o fundamento do PET teste, que é o teste de contato. Legal. E aí, baseando nesses testes, você vai conseguindo, associado à clínica, definir, tentar localizar e definir quais são realmente as substâncias que causam a reação alérgica desse paciente, né? Para você poder Isso, definir o tratamento dele, né? isso, isso mesmo. Tá. Tem Agora uma pergunta aqui, ó. Pode isso. falar, gente, pode falar. Tem uma pergunta ali que é a do Pablo ali. Qual a diferença entre alergia e intolerância, né? Chega todo dia no consultório, né? Intolerância e Uhum, alergia. Alergia, uhum, gente, é uma coisa. Intolerância é outra coisa. Exemplo, alergia à proteína do leite. Isso quer dizer que eu sou alérgico à proteína do leite. A minha manifestação clínica vai ser de alergia, inchar, empolar, dar crise de urticária, poder ter um choque anafilático de matar. Intolerância à lactose é quando eu não digiro o açúcar do leite. Eu vou me alimentar do leite, mas eu não tenho alergia à proteína do leite. A minha clínica de intolerância à lactose, eu vou ter cólica, eu vou ter diarreia, eu vou ter estufamento na barriga, entendeu? E também dá para tentar diagnosticar via laboratório essa intolerância à lactose. Tem os testes genéticos, tem o teste de tolerância oral à lactose que faz no laboratório, né? Então tem isso aí. Outra pergunta, aproveitando ali, o Paulo, o uhum. Fábio, Fábio. da Isadora, se tem risco para o paciente ao fazer esses testes? Tem sim. O paciente que teve um choque anafilático, por exemplo, tem risco sim, sofre um risco de correr, de fazer o teste com algum alimento, por exemplo, que ele teve anafilaxia, ou com himenópteras, que são as abelhas, formiga. É muito comum do paciente poder passar mal nos dias dos testes, ter um choque anafilático, pode acontecer também. Então, o ambiente que o médico faz, o ambiente que a gente faz na clínica, é um ambiente que a gente tem desfibrilador, adrenalina, é um ambiente que é preparado para esses casos de urgências, assim, porque pode acontecer. Graças a Deus nunca aconteceu conosco, mas nos hospitais e escolas que a gente, USP, por exemplo, onde tem os professores lá que ensinaram tudo isso para a gente lá, acontecia muito isso aí lá. Legal, isso é importante. E tem uma outra pergunta aqui, que ela pergunta se você, o que você acha do tratamento da alergia por acupuntura. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Foi a Débora que fez essa pergunta. Eu nunca ouvi falar, não, mas eu acredito em acupuntura. Alguma coisa pode sim ajudar. Tudo que for para ajudar, trazer benefício, eu sou a favor. Uhum. Mas eu E tem nunca mais. cientificamente li nada, não, tá? Uhum. Ok, tinha mais uma pergunta que tinha ficado aqui. Cadê? Tinha mais uma aqui. Peraí que a gente acabou pulando aqui. Aqui. Alimentação influencia na dermatite atópica? Da Sim, Valéria pode influenciar, Santos. sim. Pode. O paciente que tem uma dermatite atópica moderada, grave, alguns alimentos o paciente às vezes não é alérgico, mas você faz o exame de sangue dele e dá muita sensibilidade. Isso aí a gente vê toda hora, todo dia, toda hora nesses pacientes que são atópicos. O paciente toma leite, come coisas com glúten, com trigo, ovo, e não dá nada de reação de alergia nele. Nada, nada. Mas você pede os exames de sangue e a sensibilidade dele é alta, tudo lá em cima. E você começa a pedir para a mãe a tirar, não tirar completamente, porque não se pode tirar esses alimentos completamente desses pacientes, por favor. Mas você começa a diminuir a quantidade desses alimentos nesses pacientes atópicos. Exemplo, chega um IgE lá para você de ovo, um exame que você é sensível a ovo muito alto, e aquela criança atópica lá
você fala para a mãe, ó, vamos diminuir a ingesta do ovo. Onde que está o ovo? Está no próprio ovo mesmo, diretamente, ovo cozido, ovo frito. Mas está onde? Está no bolo, está em alguns pães. Então você começa a diminuir a dieta dessa ingesta de ovo diretamente e indiretamente, e o paciente atópico pode apresentar uma melhora só pela diminuição dessas ingestas de ovo. Mas não pode ser retirado completamente, tá? Não se retira completamente esses alimentos, porque o paciente não é alérgico e o nosso sistema imune ele é doido. Se você retira uma proteína dessa aí mais do que 6 semanas e faz uma dieta radical demais num paciente desse, a hora que você tenta introduzir ele novamente, ele pode te responder e já é mediado de se tornar alérgico. E eu vejo muito isso no dia a dia, que colegas baseados somente no exame de laboratório fazem essas retiradas drásticas desses alimentos e os pacientes depois sofrem. Mas, respondendo a pergunta, sim, alguns alimentos podem influenciar na dermatite atópica, sim. Legal. Vamos falar um pouquinho de tratamento dessas alergias, Jean? Vamos lá. Como que a gente trata, né? Como que pode curar esses pacientes de alergia? Bom, como o tema é mais de pele, mas eu vou dar uma Isso. pincelada no respiratório, vacina. Uhum, Respiratório, imunoterapia, pode curar, que nem eu expliquei no início da nossa live aqui. A uhum. alergia respiratória é a que melhor responde, é a que melhor consegue cura com a imunoterapia. Essa pode chegar aí. Tanto, tanto rinite quanto asma também. Sim, a rinite, a asma, desde que geralmente a asma ela veio porque não teve uma rinite bem tratada, uma rinite alérgica, ela foi evoluindo, sinusite crônica e acaba depois evoluindo para essa asma. Então, sim, tem essa chance de cura, sim, tá? Com a imunoterapia. Melhora muito, mas muito mesmo. Só que é 5 anos de tratamento. Para fazer certinho, melhora bastante, absurdamente com vacina. É, que a gente, bom, de pele. De pele vai depender. Uma alergia alimentar, por exemplo, depende da idade, depende da gravidade, né? Que tratamento que a gente vai fazer. Dependendo da idade, a dieta é o tratamento, a exclusão, dependendo do grado da gravidade. Se a criança tem urticária, se a criança tem angioedema, se a criança pode correr o risco de morte naquele momento, né? Você vai tirar, você vai trocar. Leite, por exemplo. Quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca. Não tem idade para fazer imunoterapia oral a leite. Então, a exclusão do alimento. Naquele momento, a exclusão do alimento mesmo. Porque você não vai dar um alimento para aquela criança. Você vai trocar a fórmula até ela criar uma idade que ela vai crescendo e, com o tempo, ela pode adquirir essa imunidade, essa resistência ao leite novamente e tentar a reintrodução. Mas essa reintrodução tem que ser previamente conversada com o pediatra ou com o alergista se estiver acompanhando, né? E aí ver a necessidade de imunoterapia ou não. A maioria das crianças que têm alergia alimentar, com o tempo, elas adquirem essa resistência e começam a comer normalmente de novo. Mas até chegar a isso dá muita dor de cabeça para pais, para nós médicos, né? Dá muita complicação, assim, de termos de cuidados, porque alimento, leite é tudo, né? E depois tem a fase da escola, tem tudo isso. Então, de início, dependendo da idade, é exclusão. Não tem o que fazer, tem que excluir mesmo, né? Agora, outro tratamento de alergia é dermatite de contato, que é muito comum no nosso meio. É aquilo que a gente conversou. Tem cura? Não. Qual que é a cura? A cura é excluir o contato que a gente já sabe que nos causou aquilo lá. Por exemplo, você, né, um colega médico, usa muita luva. Poxa, você me procura, gente, eu tô com essas lesões no dorso da mão, toda vez que eu uso luva piora. Fizemos um teste, deu alergia de contato lá ao látex. E aí? Aí a gente tem que fazer o quê? Trocar realmente essa sua luva de látex para uma luva de nitrila, de vinil, de silicone, para quê? Para reduzir, né, a possibilidade de continuar nessa agressão. Então, dermatite de contato, a cura é evitar o contato mesmo, né? E depois promover como é que se diz? A, o tratamento daquela dermatite, entrar com os corticoides tópicos, tirar aquela crise, né?
Porque, além de afastar o contato, você vai ter que tratar aquela lesão que ficou. Uhum. Aqui aqui tá como Savaca DX aqui, tá perguntando se as vacinas sublinguais são inferiores ou iguais às subcutâneas. Eu tenho experiência com a sublingual. Eu já não uso mais, porque eu acho ela muito. Ela é muito mais. Como é que diz? Como é que eu vou te explicar? Ela é mais chata, porque ela não é muito cômoda do paciente, porque você tem que aplicar ela segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, durante 5 anos de tratamento. Ela tem a mesma eficácia que a injetável, tá? Em termos de eficácia é igual, funciona. Só que ela não é uma vacina muito cômoda para o paciente. A injetável, ela se torna cômoda para o paciente, porque no final do tratamento do paciente ali, a injetável ele aplica uma vez por mês. Agora imagina você, segunda, quarta e sexta, sem poder falhar durante 5 anos, né? Direto. Então, assim, é ruim, né? É muito chato isso. E às vezes você tem que viajar, e aí tem que levar vacina porque não pode falhar. A injetável ela é mais chatinha no começo, começa toda semana, mas ainda assim é uma vez por semana, durante uns 6, 7 meses, depois começa lá a cada 10 dias, 15, 20, 25, até que chega na fase de 30 e 30 dias. Então ela é mais fácil. A injetável, ela também é mais rápida o efeito dela. O paciente começa a sentir mais rápido o efeito de melhora do que a sublingual. A sublingual é mais lenta. Mas em termos de eficácia no final, todas são eficazes no final. Só que a sublingual ela não é tão cômoda para o paciente. Sim. A Valéria Santos aqui pediu para a gente falar um pouco mais sobre a dermatite atópica. Bom, dermatite atópica ela não é uma doença alérgica em si, ela é uma doença mista, né? O que é a dermatite atópica? Ela é uma falha de barreira que a nossa pele tem, que geralmente dá em crianças, pode dar depois, logo após o nascimento, ou então depois do segundo, terceiro ano de vida. O que é essa dermatite atópica? Vamos pensar assim, num muro de tijolo. No muro de tijolo. Cada tijolinho lá tem um cimento e cola um tijolo no outro. A pele do atópico não tem esse cimento. Não tendo esse cimento, o que acontece? Perde-se o líquido, a hidratação da pele para o meio ambiente. Então, assim, a nossa pele não consegue reter hidratação natural da pele. Não retendo essa hidratação, ela começa a ressecar, quebrar e coçar. E aí vem a dermatite. A dermatite é o eczema, aquelas lesões que vai dar, que fica coçando, aquelas lesões ásperas que ficam em regiões de dobras, de cotovelo, de joelho. E aí aquilo incomoda demais a criança. A criança é uma criança agitada, é uma criança que não dorme bem, então influencia até no ganho ponderopostural da criança, vai afetar isso, dependendo da gravidade. Leve, moderada, grave, né? E aquilo que a gente falou sobre os alimentos lá, se os alimentos interferem na dermatite atópica. Aí a gente passa pela triagem com os exames de laboratório que a gente pede para ver se há necessidade de diminuir algum alimento, se tem algum alimento que influencia muito nisso, né? E os cuidados da dermatite atópica. Como eu não tenho uma barreira cutânea que faz com que minha pele retenha hidratação, o que eu tenho que fornecer para essa pele? Hidratação. Então, um dos tratamentos é hidratar, mas não é qualquer tipo de hidratante, tem que ser hidratantes bons, né, de marcas boas, mínimo umas 3 vezes por dia, e os cuidados pessoais com o banho tem que ser sempre mais fresco, não pode ser banho quente, não pode ser banho morno, é um banho mais friozinho mesmo, banho de gato, banho rápido, não esfregar a pele com bucha, com esponja, banho mais sabonetezinho hidratante, roupinha mais frouxa, mais folgada, né? Lavar a roupa só com sabão de coco, não usar amaciante nessas roupas e a hidratação, que é fundamental. E entrou em crise, a gente já tem que entrar com tratamento para tirar essa criança da crise e resgatar ela da crise o quanto antes. Eu tive muita dermatite atópica, eu sei o quanto sofri com isso. Que não conseguia até dormir, às vezes, de tanta coceira. Sim. E costuma ter associação, né, Jean? Dermatite atópica, asma e rinite, né? Costumam vir juntas, né? Uhum. É a marcha atópica. Uhum. É a tríade do atrópico, né? Aí aqui, ó, a Laine pergunta: oi, doutor Jean, rosácea é alergia de pele?
Não, rosácea é um processo Ah, inflamatório, também chamada como acne rosácea, como fosse como se fosse espinha, uma acne mesmo, né? É um processo inflamatório que dá no rosto, mas não é uma alergia, não, tá? É um outro tipo de inflamação que dá. aqui, ó. Aqui quem está perguntando é a Silmara, minha esposa aqui, nossa colega médica aqui. Em nosso meio existe aplicação de defensivos agrícolas. Isso pode provocar alergia cutânea? Pode, tem bastante paciente que trabalha no meio agrícola que vem com quadros até exuberantes, né, de eritrodermia por intoxicação a esses venenos, a dermatite de contato também, quando eles acabam não se cuidando bem, os pequenos agricultores às vezes não se cuidam como os grandes, né? Também vem bastante com dermatite de contato, com esses venenos que eles usam. Pode sim também causar isso. É. E quando a pessoa vem com essas eritrodermias grandes, né, já muitas vezes é preciso fazer até biópsia, né, para fazer diferencial com Sim, outras doenças de pele, né? muito. Toda semana parece que agora, assim, de rotina aparece geralmente aqueles senhores já mais de uma certa idade com eritrodermia. Aí eu biopsio mesmo, porque a gente não pode ficar confiando só no que o olho está vendo, não. Às vezes é uma coisa e é outra. E a biópsia, que é um exame de anatomia patológica, que você sabe muito bem o que é isso, né? Manja muito bem sobre isso. A gente usa muito essa ferramenta para poder ajudar a gente no diagnóstico, ou pelo menos para guiar nesse diagnóstico, nesse tratamento, né, Fábio? Exatamente, né? Aí, quando faz a biópsia vai lá para o laboratório, né, para um laboratório de anatomia patológica, onde o médico Isso, patologista, como eu, no caso, vai analisar essa amostra para eliminar diagnósticos diferenciais, né? Porque isso. a pessoa eritrodérmica ela precisa ficar toda vermelha, né? O corpo todo, pele descamando. E o processo alérgico é o principal causa, mas tem outras doenças, algumas até muito graves, até como Sim, linfomas, né? Que é um tipo de linfoma, câncer, né? sim. Um câncer de pele que pode dar, né? Essas reações também que simulam a eritrodemia, né? Então, e aí a biópsia é importante, né? Com certeza. E aí a gente avalia lá no laboratório e ajuda no diagnóstico aí na conduta do dermatologista, no caso do Dr. Jean, né? Sim. E que dica você dá aí, Gia, principal aí para o pessoal que quando que a pessoa tem que se preocupar, né? Eu acho que quando que a pessoa tem que ir no médico, que tipo de sintoma que ela tem que procurar mesmo, né? Quais são os sinais mais importantes aí que a pessoa tem que procurar o médico mesmo para se tratar? Eu acho que essa mensagem é muito importante aqui no final da live, né? É assim, desde que qualquer sinal que te incomoda, que te incomodar, que te faça sofrer, que te faça o teu ente querido sofrer, que você vê que incomode no teu dia a dia. Por exemplo, vamos começar pela uma rinite simples. Ah, é simples, mas me atrapalha no meu dia a dia, me atrapalha no meu dormir, me atrapalha no meu trabalhar. Então já, poxa, vai ficar assim até quando? Né? Então já é hora de procurar um caminho, procurar uma assistência médica, ver por quê, o que fazer, como tratar isso. Tem como tratar? Tem como a gente tratar isso. Né? Um quadro já vamos falar já um quadro mais grave. Poxa vida, sou uma mãe, tô dando mamar para o meu neném, vou começar a introdução a alimentar nele. Poxa vida, comecei a dar leite de que não é mais o meu leite materno. A criança já começou a ficar vermelhinha, com a boquinha vermelha ao redor, começou a empolar. Vai, já vamos procurar o pediatra, vamos procurar um alergista. Será que o que está acontecendo? Será que é alergia ao leite? Vamos fazer triagem, não vamos esperar o negócio piorar, né? Ou já não é o leite, mas começou a introdução dos alimentos mais sólidos, o ovo, coisas com trigo, e a criança começou a ter problemas de ficar vermelha, de empolar, de inchar, também não tem que esperar, já tem que começar essa triagem, procurar, mas não fazer por conta, de tirar alimentos por conta, fazer rodízio de alimentos por conta. Não, procure um profissional, vá num pediatra, vá num alergista, procure o seu dermatologista, né? Então, assim, não fazer as coisas por conta, porque a gente vê muitos erros, e erros também, muitos erros de colegas mesmo, assim, que fazem algumas coisas desnecessárias, tiram alguns alimentos desnecessários sem necessidade nenhuma, sabe? Que pode prejudicar o futuro de uma criança, por exemplo, que não era alérgica alimentar, mas tinha um exame lá que mostrava
e na vida real dela não era alérgica. A gente tirou desnecessariamente um alimento. Aquela história, né, Gia? Nós temos que tratar o paciente, não o exame, né? A gente Isso fala mesmo. isso, mas é uma verdade, né? Você tem que tratar o paciente. E quando você trata o exame, não é, às vezes, o mais correto, né? Então, é uma Sim, associação, né? É tudo um conjunto, né? Que você tem que analisar dentro do paciente, dos exames, para você chegar num diagnóstico final, né? Senão era muito fácil fazer um sim. monte de exame ali e acabou, né? Com certeza. Né? Então, pessoal, bom, nós estamos chegando aqui no final da live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vai mandando aí para nós, né? Eu queria falar aí que a gente aqui no Artemis, a gente tem uma gama de exames que a gente faz aqui, né? Dos IgEs que a gente colhe aqui. Então, se você tiver algum pedido desses IgEs aqui, a gente faz. Toda a parte das biópsias de pele, né? Então, se o médico colher alguma biópsia de pele e você precisar de uma opinião de um dermatopatologista, pode trazer aqui para nós que a gente avalia. Eu tenho uma experiência muito grande com lesões, com biópsias de pele, com lesões de pele, tá? E vamos começar agora também a fazer os testes de contato, também aqui no laboratório. Então, se precisar de alguma coisa, pode nos procurar. Eu estou sempre lá no laboratório. Se quiser me procurar, sabe onde é que é lá no Artemis. Jean, se algum paciente aí que está acompanhando quiser te procurar, fala aí onde que te encontra, fala um pouquinho daí onde é teu consultório, aonde que ele consegue te encontrar, caso queira te procurar aí, por favor. Então, é lá no instituto nosso, lá que nós criamos aqui em Dourados, Instituto de Alergia e Dermatologia. Fica ali na Antônio de Carvalho, 1110. O telefone lá é 3423-1069. Tem o celular também, que é o 99874-9413. Tem o meu Instagram aí, que também tem na rede social. Tá com o meu nome, tá com o nome da clínica também. A gente também tem a página no Face. Aí pode entrar em contato diretamente por lá, tá? E além disso, nós também já temos agora já com o serviço de transplante capilar também, quando quiserem. Colocamos agora na clínica também. Que legal! Mais um serviço aí novo, muito bom. Mais um. A gente não pode ficar para trás, não, Fábio. Tem que correr atrás. Com certeza, com certeza. Bom, Gia, queria agradecer demais, dizer aí que nós já temos uma parceria aí que vai há mais de uma década praticamente aí, né? Trabalhando Não é bom juntos, falar de data assim, discutindo. não. Parece que a gente está ficando velho, né, Gia? Mas aí temos esse trabalho. Foi ontem que a gente chegou aqui, né? É verdade. É verdade. Você está há quanto tempo aqui em Dourados, Gia, já atuando? Cheguei em 2007, cheguei aqui. 2007. Eu cheguei em 2005, É. um pouquinho antes que você, né? E já nesse período todo aí, a gente trabalhando junto, discutimos muito casos aí, Pô, nesses vixe. vários anos, né? E agradecer aí por essa parceria de vários anos aí, e agradecer pela sua presença aqui na nossa live, né? Obrigado aí pelo convite. Quando surgiu outro convite, estamos juntos aqui de novo. Ótimo, que bom. Pessoal, então, só dizendo aí para quem. Eu vi que muita gente entrou mais no final da live. Essa live vai estar disponível aqui no IGTV, né, do laboratório, no Instagram do Artemis, e também no nosso canal do YouTube, que é o canal do YouTube do Artemis Laboratório. É só entrar no YouTube e colocar Artemis Laboratório. Você vai ter essa live completa a partir de amanhã, no máximo na segunda-feira, ela vai estar disponível lá no canal do YouTube também. Na semana que vem, nós vamos ter uma live bem interessante sobre um tema novo aí, né? A doutora Débora, que é médica oftalmologista aqui do Hospital dos Olhos, ela é especialista em cirurgia plástica ocular, que é uma novidade aqui em Dourados, né? Não tinha ninguém que fazia esse tipo de cirurgia específica dessa forma, né? E ela trabalha muito com cirurgia reconstrutiva de pálpebra, quem teve tumor, lesões nessas áreas aí, né? E também com a parte estética. Então é uma coisa bem interessante. E nessa parceria nossa também com o Hospital dos Olhos, nós vamos fazer essa live semana que vem. Então,
não percam essa live na semana que vem, quinta-feira, às 19 horas também, né? Então, agradecer, tivemos um bom público hoje, bastante gente participando, agradecer a todos que vieram, muitos elogios aí, doutor Jean, aí a nossa live, tá? Quiser se despedir aí, Jean, fica à vontade. Obrigado, Fábio, pelo convite. Sabe que a parceria aqui vai continuar por muitos anos, se Deus quiser, e quando quiser de novo, a gente está aqui disposto a te ajudar e a me ajudar aqui também. E a todos que ficaram até agora, meu muito obrigado e continue aí seguindo a gente. Até a próxima. Ok. Então, muito obrigado a todos, tá? Se precisarem aí de exames relacionados a alergias, procurem nós lá no Artemis Laboratório. Nós estamos ali na esquina da Eldabergo Duarte com a João Vicente Ferreira, do lado do Pax Primavera. Temos acessibilidade, um bom estacionamento ali, fácil acesso, tá? Então, quem precisar, pode nos procurar lá. Estou sempre disponível lá no laboratório. Jean, muito obrigado. Boa noite a todos e até semana que vem. Um grande abraço. Se Deus quiser. Tchau, tchau.